É isso aí, minha gente. Estamos de volta aqui com a nossa aula, né? Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, a teologia sobre Deus, né? Nós vamos estudar sobre a pessoa de Deus, nós vamos falar sobre a existência de Deus, a natureza de Deus, ok? Semana passada o pessoal pediu aí os slides, né? Então nós vamos colocar o PowerPoint aí dos slides na descrição do vídeo, ok? E também o PDF do livro, esse livro aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Então o PDF do livro também vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Só você ir lá e baixar ele aí, tá bom? Vamos lá então, a aula hoje está bem extensa, é bem interessante hoje. Nós vamos falar aí sobre a existência de Deus, a argumentação dos ateus, né, do ateísmo, a natureza de Deus, vamos falar dos nomes de Deus, né, as crenças errôneas a respeito de Deus. Então a aula hoje está bem interessante, eu queria já começar aqui a todo vapor aqui com você, ok? Vamos lá. Primeira coisa aqui, olha, nós vivemos num universo cuja imensidão pressupõe um Criador poderoso, universo cuja beleza, desenho e ordem apontam para um sábio legislador, né? Nós vivemos num universo que, se nós olharmos a fundo, estudarmos um pouquinho mais, darmos uma analisada um pouquinho mais minuciosa, nós vamos ver que esse universo, ele não se criou sozinho, ele não veio do nada, ele não veio do acaso. Há um legislador, há um criador, né? Há um plano, há um projeto nisso tudo. É inegável que existe um criador, né, nisso tudo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a existência de Deus, né? A existência de Deus é declarada, né? A sua existência é declarada. A Bíblia trata dos princípios e doutrinas de Deus e não da sua existência. É algo interessante isso. A Bíblia, ela trata bastante das doutrinas de Deus, dos princípios de Deus, mas a Bíblia não trata em lugar algum praticamente da questão da existência de Deus, né? Ela é reconhecida como fato auto-evidente e como crença natural do homem. As Escrituras, em parte alguma, propõem uma série de provas da existência de Deus, como preliminares à fé. Você vê que interessante, em nenhum lugar da Bíblia se propõe, né, algum tipo de prova para a existência de Deus, mas simplesmente, né, elas declaram o fato de Deus e chamam o homem a aventurar-se na fé. É pela fé, meus irmãos. Tudo na Bíblia é pela fé, viu? Então, a existência declarada de Deus. Não existe uma existência declarada na palavra de Deus, em tudo que Deus faz e que Ele é, né? Veja bem, a existência provada de Deus, né? Agora sim. Agora, se as Escrituras não oferecem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que nós faremos essa tentativa? Se a própria Bíblia não tenta, não gasta tempo, os escritores inspirados, o Espírito Santo, quando os inspirou, não gastou, não perdeu nenhum tempo em provar a existência de Deus. Por que nós hoje ficamos, o homem hoje fica tentando, né, provar a existência de Deus? Temos 3 motivos aí, olha. Primeiro lugar, primeiramente, para convencer os que genuinamente buscam a Deus. Existem aqueles que buscam a Deus de forma genuína, de forma verdadeira, de forma sincera, com um coração sincero, né? Então, por isso nós temos que estudar sobre a existência de Deus e ter como provar a existência de Deus, né? Como eu disse semana passada, quando nós aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo, a nossa fé é ativada, mas muitos aí fora que não têm a palavra, não têm o Espírito Santo, buscam Deus de forma genuína. Então é para essas pessoas que nós buscamos, né, provar a existência de Deus. Em segundo lugar, para fortalecer a fé daqueles que já creem. Até mesmo nós, em quantos momentos da nossa vida cristã,
nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, grandes problemas, e nós precisamos muitas vezes de termos essa convicção da existência de Deus, do Deus verdadeiro nas nossas vidas. Então é para edificar também a nossa fé, é para apresentar um Deus a quem busca de forma genuína lá fora e está perdido. É para nós que passamos por momentos difíceis e precisamos saber da existência de Deus, crer, ter certeza da existência de Deus, né? E finalmente para poder enriquecer o nosso conhecimento acerca da natureza de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos enriquecer o nosso conhecimento acerca da natureza de Deus. Nós somos questionados várias e várias vezes. Quantos jovens são questionados nas salas de aula, nas suas escolas? Quantas pessoas que se convertem são questionados, né, no seio da sua família, nas reuniões familiares, são questionados pelas pessoas ao redor. Então nós precisamos enriquecer o nosso conhecimento sobre a existência de Deus. E isso nos ajudará, né, na pregação do Evangelho. E para isso nós vemos 5 evidências, né, da existência de Deus. Há 5 evidências, pelo menos 5 evidências nós vamos ver aqui a respeito da existência de Deus. Há 5 argumentações, né, as principais argumentações sobre a existência de Deus. Veja bem, a primeira é o argumento da criação. Todo efeito deve ter uma causa satisfatória. O universo que é o efeito, deve ter, portanto, uma causa. Nós sabemos que o universo é um efeito. Ele está em constante expansão. Então nós sabemos que todo este efeito tem que ter tido uma causa. E nós sabemos que não foi o Big Bang. Nós sabemos que não foi. Sabemos que tem algo mais. Há uma ala hoje na comunidade científica que já abandonou esse conceito do Big Bang. Já sabe, já está provado que não foi através disso. Mas que até o Big Bang teve um motivo, teve uma ordem. Nós sabemos lá em Gênesis, né, que quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Amém? Olha só, veja bem, o universo, como o imaginamos, é um sistema formado por milhões e milhões de galáxias. Cada uma delas se compõe de milhões e milhões de estrelas. Imagine que o Sol é milhões de vezes maior que a nossa pequena Terra. O Sol gira numa órbita vertiginosa em direção à extremidade da Via Láctea, a 19.300 metros por segundo, levando consigo a Terra e todos os planetas ao mesmo tempo. A própria galáxia gira também, qual colossal roda gigante estelar, levando consigo todo o sistema solar, que gira num gigantesco arco, a velocidade incrível de 321 km por segundo. Quando algumas seções do céu são fotografadas, é impossível fazer a contagem das estrelas. São milhares de milhares de milhares. Calcula-se que o número de galáxias que compõem o universo é da ordem de 500 milhões de milhões. Então veja bem, a Terra gira, o Sol gira, a galáxia gira, levando o sistema solar inteiro com ela. São milhares, milhares, milhões de estrelas, de planetas. E essa própria galáxia, fora ela, existem milhões de milhões somente de galáxias. Como dizer que isso foi criado ao acaso? Como dizer que isso foi criado, né, do nada? Não tem como dizer que isso não foi criado do nada. Isso funciona como um relógio, um gigantesco relógio, minuciosamente, cada coisa no seu lugar, cada engrenagem no seu lugar, uma coisa leva a outra, uma coisa faz a outra funcionar. É inegável a existência de um Criador, né? Agora, como tudo isso se originou nessa indagação?
como isso se originou? De onde veio isso? De onde? Não tem como dizer que esse relógio, esse gigantesco relógio, que é imensurável, vai além da nossa imaginação, não tem como dizer que isso não foi projetado, isso não foi criado, não há um propósito nisso, né? Então, essa perguntinha, como tudo isso se originou, né? Nessa indagação, o universo prova a existência de Deus. Então, nós estamos vendo aqui sobre a existência de Deus, né? Sua existência provada. O próprio universo prova a existência de Deus. O segundo argumento, dos 5, o segundo argumento é o argumento do desígnio, o argumento do plano, do projeto, né? Existe um projeto. Tudo funciona como um relógio, como eu acabei de dizer. E existe um exemplo pequeno disso, lá na França, né? Existe um relógio diferente dos relógios que nós conhecemos, né? O autor fala assim aqui, ó: o grande relógio de Estrasburgo tem, além das funções normais de um relógio, uma combinação de luas e planetas que se movem ao longo dos dias e meses com a exatidão dos corpos celestes, com seus grupos de representações que aparecem e desaparecem com regularidade, igual ao soar das horas no grande cronômetro. Declarar não ter havido um engenheiro que construiu o relógio e que esse objeto surgiu por acaso seria insultar a inteligência e a razão humana. É insensatez presumir que o universo surgiu do acaso. É total insensatez presumir que o universo surgiu do acaso. Veja bem, esse relógio é um relógio terreno. Para que ele funcione dessa forma como ele funciona, aparecem os corpos celestes, as estações, as luas, aparece tudo ali. Alguém projetou esse relógio, alguém criou esse relógio, alguém fabricou esse relógio, teve alguém por trás. Nada funciona dessa forma se não tiver um desígnio, um plano, um projeto para isso. É assim que nós temos que olhar o nosso universo, como um relógio que funciona minuciosamente. Minuciosamente. A cada ano, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década, né? Cada século, a cada milênio, tudo ali prova a existência de Deus, né? Veja bem, terceiro argumento aí da existência de Deus, a própria natureza do homem, meus irmãos. Gente, a própria natureza do homem prova a existência de Deus. O homem dispõe de natureza moral, isso é, sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Esse conhecimento chama-se consciência. Nós temos uma consciência que nos diz, que nos aprova ou reprova se nós estamos fazendo algo certo ou errado. Isso é da natureza do homem. E ao fazer o bem, a consciência o aprova. Ao fazer o mal, ela o condena. E nós sabemos, né? E qual a conclusão que se tira desse conhecimento universal do bem e do mal? Que há um legislador que idealizou uma norma de conduta para o homem e tornou a natureza humana capaz de compreender este padrão. Existe alguém, um ser superior, que criou esse padrão. Esse padrão foi criado. Nós não tiramos isso do nada. Nós não criamos isso sozinhos. Essa consciência foi implantada por alguém superior a nós e a tudo nesse mundo, né? Veja bem, a consciência, ela não cria esse padrão. A consciência não cria esse padrão, ela simplesmente
testifica acerca dele, registrando sua conformidade ou não. Então veja bem, quando Deus criou o homem, na natureza do homem, ele colocou um padrão de consciência moral. E esse padrão nos rege no certo e errado. Então a própria natureza do homem prova que tem um ser superior que nos criou. Isso não é do nada. O funcionamento do nosso organismo funciona também como um reloginho, tudo funciona como um relógio. As coisas funcionam, os nossos órgãos são como engrenagens que fazem o nosso ser, o nosso corpo funcionar, o nosso ser estar vivo, o nosso coração bate, é a nossa bateria, né, digamos assim, né? Nós temos aqui um corpo, uma alma, um espírito. Nós vamos ver mais essa comparação lá quando nós estudarmos a doutrina da Trindade, semana que vem, né? A doutrina da Trindade tem tudo a ver conosco, a natureza humana também, né? Então veja bem, o que aconteceu? O que aconteceu é que o pecado, ele destruiu isso. Esse padrão que Deus colocou no homem foi destruído pelo pecado. Lá no Éden, quando o homem pecou, este padrão foi destruído dentro do homem. Foi totalmente desorganizado. O homem passou... o que Satanás disse? A partir do momento que vocês comerem desse fruto, vocês saberão, conhecerão o bem e o mal. Isso foi desorganizado dentro deles, totalmente desorganizado. Mas 1500 anos depois, através da lei, Deus chama um homem lá no monte e escreve novamente esse padrão. Vai escrevendo esse padrão em pedras, para que o homem novamente tivesse um norte a seguir, para que a consciência pudesse buscar aquilo novamente. E mais tarde, lá na cruz do Calvário, Jesus morre, né? E no dia de Pentecostes, vem sobre nós o Espírito Santo de Deus. E então, esse padrão é escrito, não mais em tábuas de pedras, mas novamente dentro do homem, como foi feito lá no começo, lá na origem. Hoje nós temos novamente esse padrão de consciência. Então, a consciência, a natureza humana, através da consciência, ela prova a existência de Deus. É nítido, é claro que existe alguém que implantou isso, que colocou isso no ser humano, né? O argumento da história. O quarto argumento é o argumento da história, meus irmãos. A história da humanidade nos mostra, né, o surgimento e o declínio de nações, como principalmente a Babilônia, a Roma, né, o Império Romano, mostram que o progresso acompanha o uso das faculdades dadas por Deus e a obediência à sua lei. Nós vemos que as nações que obedecem aos princípios de Deus, que se permanecem obedientes a Deus, elas permanecem. Conforme as nações vão começando a desobedecer a Deus, vão se consagrando cada vez mais às trevas, vão se afundando cada vez mais no mundo sombrio do pecado, né, de Satanás, Deus vai derrubando essas nações. As nações vão caindo pelo caminho. Quantas e quantas nações se levantaram, impérios se levantaram, mas foram caindo. E nós vemos durante a história que Deus está por trás de cada declínio, cada exaltação de nação, cada declínio de uma nação. Quando uma nação é exaltada, ela sobe ao poder, ela conquista outras nações, ela se torna uma nação vitoriosa. É nítido que Deus está por trás daquilo. Quando uma nação começa a declinar, começa a recair, nós vemos principalmente isso com a nação de Israel. É nítido que Deus está no controle da história do ser humano. Então, existem muitos argumentos a respeito da existência de Deus. E esse quarto argumento, o argumento da história, nos mostra que Deus vem ao longo da história da raça humana, provando que Ele existe, Ele realmente existe, Ele está entre nós, Ele age, Ele opera, Ele exalta, né? E Ele também derruba as nações. Ele disse, eu exalto e eu derrubo as nações e os reis, né? Quando Pilatos disse, né,
a Jesus assim, ele falou assim, isso aqui eu fiz uma anotação aqui, está com a letra pequenininha aqui, ó. Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder para te dar a vida ou tirar a sua vida? Mas Jesus disse: nenhum poder você teria se o meu Pai não tivesse dado a você. Então Pilatos era um governador. Ele disse: eu tenho autoridade. Jesus fala para ele: você não teria nenhuma se o meu Pai não tivesse dado. Isso prova que Deus está no controle do governo das nações. E o próprio Deus também disse: usarei as nações para executar os meus juízos na terra. Então ele usa uma nação para executar juízo contra outra nação. E ele sempre fez isso e vem fazendo ao longo da história. Vem nos mostrando a sua existência. Ele vem nos mostrando que ele está no controle de todas as coisas, que ele controla tudo. Então esse argumento é um argumento muito forte da existência de Deus, né? O argumento da criação. Eu tenho uma história aqui de um pastor. O autor aqui conta a história de um pastor que foi desafiado por um ateu. Charles Bradlaugh. Esse Charles foi o ateu mais famoso, um dos ateus mais famosos da história lá na Inglaterra. E ele então chama o pastor Charles Hugh, para um debate. E o pastor então, ao receber o desafio, pensa, e ele manda uma resposta. Ele diz assim: fulano, nós sabemos que ninguém muda de ideia por causa de debate. Eu não vou mudar a sua ideia, você não vai mudar a minha, nós vamos ficar debatendo em vão. As pessoas que estão ouvindo vão ficar perdidas. Então vamos fazer o seguinte, vamos ser mais práticos. Eu desafio você a trazer 100 pessoas que foram transformadas pelo benefício dos seus ensinamentos ateus. 100 pessoas que foram transformadas, 100 pessoas que foram mudadas, 100 pessoas que foram libertas da vida de pecado e de vergonha, e hoje vivem uma nova vida, e podem provar isso. Podem dar o seu testemunho e provar isso. Os seus rostos já mostram que eles estão diferentes. E ele vai falando, ele fala assim: não, melhor, eu vou trazer 100. Mas se você quiser trazer 50, eu aceito. Melhor, se você quiser trazer 10, eu aceito. Melhor, se você quiser trazer uma só pessoa que foi transformada, que foi mudada pelo argumento, pelos seus ensinamentos ateus, eu aceito. Resultado: o senhor Bradlaugh retirou o seu desafio. Amém? Glória a Deus, né? Então, nós vemos que não há argumento praticamente não há argumento, né? Existem argumentos, mas os argumentos contra a existência de Deus, todos eles podem ser refutados. Podem ser refutados somente com a Bíblia ou sem a Bíblia. E principalmente sem a Bíblia, porque a própria Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. A própria Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, né? A outra coisa que nos mostra a existência de Deus, a prova da existência de Deus, é o argumento da crença universal. Existe uma crença da existência de Deus, né? A crença da existência de Deus, ela existe. Ela é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana. Todos os antropólogos concordam que não existem raças, por mais primitivas que sejam, totalmente destituídas de concepção religiosa. Este conhecimento universal não se originou necessariamente pelo raciocínio, porque há homens de grande capacidade de raciocínio que também negam a existência de Deus. Mas é evidente que o mesmo Deus que fez a natureza com as suas belezas e maravilhas, fez também o homem dotado de capacidade para observar, por intermédio da natureza, o seu Criador. Existe um Criador. Veja bem, esse argumento da crença universal,
por mais primitivo que seja a raça, o povo, existe neles uma consciência, existe neste povo uma consciência, existe nesse povo uma consciência da existência de um ser superior. De onde surgiu isso? E hoje em dia, já existem estudos. Esses dias eu estava vendo um documentário científico que os cientistas estavam dizendo que no cérebro humano existe uma parte do cérebro humano dedicada somente a buscar um ser superior. Agora, quem que colocou isso aí dentro do homem? Por isso que os homens, por mais simples que sejam, por mais sem instrução que seja, ele tem dentro dele uma consciência de fé, uma consciência de acreditar em algo. Os homens, o que acontece? Satanás aprendeu a usar isso para desviar a fé do homem do verdadeiro Deus e colocar a fé do homem na criação, na criatura, ou em outros seres, em outras formas. Mas existe isso aqui dentro e é universal. Todo homem e mulher na face da terra tem essa consciência de um ser superior. Não existe na face da terra nenhum povo, nenhuma raça, ninguém que tenha nascido na face da terra sem a consciência de que existe um ser superior. E o homem, do seu jeito, da sua forma, sempre, de algum jeito, ele dá um jeito de buscar o mundo espiritual, de buscar aprendizado no mundo espiritual. Ele sempre dá um jeito, né? Veja bem, então nós vimos aí esses 5 argumentos, né? Esses 5 argumentos, olha só que interessante, né? Você tem aí o argumento da existência provada de Deus, o argumento do projeto. O universo foi projetado, é inegável, funciona minuciosamente. O argumento da natureza humana, né? O argumento da criação, o argumento do desígnio, que é o do projeto. Isso tudo foi projetado. O argumento da natureza do homem e o argumento da própria crença universal em um Deus. Em toda a terra, os homens acreditam que existe um Deus. Ok? Vamos lá? Agora a sua existência é negada, né? Agora existem aqueles que negam a existência de Deus, né? Que é o ateísmo que nós conhecemos, né? Quem são? Quem não acredita na existência de Deus são conhecidos como ateus, né? Seguem o ateísmo, né? O ateísmo consiste na negação absoluta da existência de Deus. Eles não podem sincera e logicamente se declarar ateus enquanto não apresentarem provas irrefutáveis de que Deus não existe. Nenhum ateu até hoje não conseguiu apresentar nenhuma prova de que Deus não existe. Então, até mesmo eles se declararem ateus, vamos dizer que seria ilegal, né, esse termo. Por quê? Eles seguem algo que não teve prova até hoje. Eles não conseguem provar, não há nenhum tipo de argumentação que não seja refutável por parte dos ateus. Como nós dissemos agora há pouco aí do desafio, né, do senhor Bradalg, né? Ele se retirou porque ele não consegue. Ok? Veja bem, agora como que eu enxergo isso? Inegavelmente a evidência da existência de Deus ultrapassa em muito a evidência contra a sua existência. É como o cientista, né, que estava na floresta e ele precisava atravessar um rio e ele tinha uma senhorinha e ela tinha uma canoa e ele então pagou ali para ela fazer essa travessia para ele do rio de um lado para o outro. E aí ele entrou no barco, né, e disse assim: tomara que
o dia hoje vai ser uma boa travessia, né? Nós vamos atravessar bem. E ela falou assim, graças a Deus, vai ser uma boa travessia, né? Deus está conosco. E ele falou assim para ela, ele, como um cientista ateu, falou assim para ela: a senhora crê em Deus? Creio. Mas prova para mim que Deus existe. Ela olhou para tudo ao seu redor, as aves, a água, os peixes ali no rio, né? Olhou para todas as coisas ao seu redor e ela falou assim para ele: primeiro você me prova que ele não existe. Então você vê uma simples senhorinha lá no meio da floresta, no meio da mata, né? Que crê em Deus, tem aí dentro dela a sua crença em Deus. Ela refuta um cientista de forma tão fácil, ela refuta um ateu de forma tão fácil, né? Prova para mim que Deus existe. Ela simplesmente olha para tudo que existe e responde ele: primeiro você me prova que ele não existe, né? E o cientista então ficou sem argumentos, né? Mas como que eu enxergo isso? Geralmente, eu anotei aqui, olha, geralmente uma pessoa se torna um ateu por causa de alguma frustração com Deus ou algum representante de Deus. Essa é a verdade. Os ateus, geralmente, eles têm alguma mágoa com Deus. Eles têm alguma revolta com Deus. E eles passam então a declarar que não acreditam em Deus. Pode ser que um ou outro aí não, simplesmente embarcou, simplesmente foi junto, né, pelos ensinamentos de outros, mas geralmente, quem tem esse argumento, quem parte para o ateísmo, é porque está em luta com Deus, foi frustrado por alguma coisa que não aconteceu, ou que devia ter acontecido, ou com algum representante de Deus na vida dela, e então, ou com a igreja mesmo em si, né? Ele se frustra com a igreja e ele passa então a se declarar ateu. Essa é a grande verdade. O ateu, ele na realidade é uma pessoa machucada, é uma pessoa que precisa de cura nas suas emoções, né? Para novamente voltar a enxergar Deus. Amém, gente? Nós terminamos então aqui a primeira parte, né? Que é a existência de Deus. Então nós podemos provar que Deus existe. E como, ao contrário do que muitos pensam, nós não provamos que Deus existe através da Bíblia. Nós provamos porque a própria Bíblia não investe nisso, em provar que Deus existe. Deus exige do homem fé. Ok? Mas nós conseguimos provar a existência de Deus pelas coisas ao nosso redor, né? Pelo universo, pela natureza do homem, a crença universal, pelo o desígnio de tudo, né? Por tudo que existe e acontece. Pela história da raça humana, nós conseguimos provar que Deus existe. Agora, falamos sobre a existência de Deus. Agora vamos falar sobre a natureza de Deus. Veja bem, nós estamos falando sobre a teologia de Deus, né? O estudo, né, da Bíblia sobre Deus. Então, a primeira pergunta a fazer é: quem é Deus e o que Ele é? Quem é Deus e o que Ele é? Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Só isso, né? Só isso, gente. Deus é um Espírito infinito, eterno, imutável, né? Em seu ser. É um ser cheio de sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É só isso que é o Deus que você serve, ok? Agora, nós vemos que na Bíblia há uma certa confusão aí em relação aos nomes de Deus, né? Existem vários nomes aqui, não um nome aqui, um nome ali, outro nome lá, que chega às vezes até a confundir a nossa cabeça. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? O nome de Deus nas Escrituras significa mais que uma combinação de sons. Representa o seu caráter revelado, né? O nome de Deus, ele mostra o que Deus faz pelo ser humano. É o que Deus faz por nós.
Então a cada coisa que ele faz por nós, ele se deixa ser chamado por um nome. E assim criaram-se tantos nomes de Deus, né? Mas os principais aqui, eu quero falar um pouquinho com você aqui, olha. Os nomes de Deus mais comum que encontramos nas Escrituras são os seguintes. Primeiro nome que nós encontramos de Deus, né? Nós estamos vendo aqui sobre a natureza de Deus, né? Primeira coisa são os nomes de Deus, que mostram o que Deus faz por nós. Elohim, veja bem, Elohim, esse é o mais contraditório de todos. Por quê? É traduzido por Deus, literalmente. Só que tem um problema. Essa palavra emprega-se sempre que o poder criador e a onipotência de Deus são descritos ou estão implícitos. Elohim é o Deus criador. A forma plural significa a plenitude de poder e representa a Trindade. Essa palavra, Elohim, no hebraico, ela está no plural. Então você poderia ler aqui no português, deuses. Então, e ela foi apresentada lá no começo como Deus Criador. Então, desde aquela época, Deus já está mostrando que Ele é uma trindade, não é uma só pessoa, são 3 pessoas. Mas isso lá no passado era quase que inconcebível aos homens, lá no começo. Não se tinha como entender o porquê, né, que Deus se deixou chamar de uma forma plural. Não são deuses, né? Mas é um Deus triuno, ok? Veja bem, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Nós vemos que o próximo nome mais importante de Deus é Jeová, Yahvé, né? A pronúncia mais certa seria Yehová no hebraico, né? Yehová, Jeová, traduzido por Senhor. Elohim é Deus, Jeová é Senhor, né? Elohim, o Deus Criador, não permanece alheio às suas criaturas. Deus, ao observar a necessidade entre os homens, desceu para ajudá-los e salvá-los ao assumir este relacionamento. E ele revela-se a si mesmo como Jeová, o Deus da aliança. Veja bem, Jeová tem a sua origem no verbo ser. Por isso que nós vemos lá naquela passagem quando Moisés é visitado por Deus ali no Monte Horebe. Moisés é visitado ali e Deus aparece a ele, o Elohim aparece a ele, dizendo a ele: eu sou o que sou. E Moisés pergunta, e Deus dá toda aquela missão a ele, e Moisés pergunta: e o que eu vou dizer para eles quando eles disserem quem que me enviou? E Deus responde assim, você fala para ele assim: o grande eu sou te enviou. Por quê? Essa palavra Jeová, a palavra Jeová, em sua origem no verbo ser, tem sua origem no verbo ser, abrangendo os 3 tempos desse verbo. Olha que engraçado, né? Elohim denota 3 pessoas, Jeová denota os 3 tempos. Ele está dizendo que ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Olha só, e de quem se fala isso nas escrituras lá na frente, né? Passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa ele é o que era e o que há de ser, em outras palavras, o eterno, visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo ao homem. O nome significa eu me manifestei, eu me manifesto e ainda me manifestarei. Oh, glória a Deus, aleluia, amém? Então veja bem, a palavra Jeová vem do verbo ser, com conotação para os 3 tempos, passado, presente e futuro. Que Deus é esse? Meu Deus do céu, quantos mistérios, né, envolve esse Deus. O que Deus espera a favor de seu povo, acha expressão em seus nomes. Aliás, desculpa, o que Deus espera não, o que Deus opera através do seu
para o seu povo, acha-se expressão em seus nomes. Então é o que eu acabei de falar agora há pouco. É aquilo que Deus opera, aquilo que Deus faz para o seu povo, né? Acha-se expressado nos seus nomes. E aí Jeová tem vários, né? Jeová, veja bem, para os que estão em seu leito, doentes, ele se manifesta como Jeová Rafá. Os oprimidos pelo inimigo invocam Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é minha bandeira. Aqui diz respeito àquela situação quando um exército vence a guerra e levanta a sua bandeira, né? O Senhor é a minha bandeira, é a minha vitória. Os sobrecarregados com os cuidados deste mundo aprendem que Ele é Jeová Shalom, o Senhor é paz. Os peregrinos na terra sentem necessidade de Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor, Jeová Roi. Aqueles que se sentem sob condenação e necessitam da justificação, invocam cheios de esperança, Jeová Tsidkenu, que é o que? O Senhor é a nossa justiça, o Senhor justiça minha, Jeová Tsidkenu, assim que se pronuncia, né? O Senhor é a nossa justiça. Aqueles que se sentem desamparados, aprendem que Ele é Jeová Jireh, o Senhor provedor, o Senhor proverá. Para cada um desses nomes tem uma passagem bíblica aqui, depois você baixa aí o PDF do livro, você pode ler com mais calma depois, né? O PowerPoint também vai estar aí na descrição do vídeo aí, né? Mas esses são os nomes de Deus. O que Deus está querendo dizer? Veja bem, Jeová é do verbo ser. E aí vem Jeová Rafá, Nissi, Shalom, Roi, Tzidkenu, Jiré e Jeová Chamá. Jeová Chamá, Jeová Samá, quer dizer o quê? O Senhor está aqui, o Senhor presente. O que ele está querendo dizer? Eu sou a cura, eu sou a vitória, eu sou a paz, né? Eu sou o pastor, eu sou a justiça, eu sou a provisão e eu estou presente. Oh, glória a Deus. Então veja bem, esses daqui são só alguns nomes de Deus, né? Só alguns nomes de Deus. E aí continua, né? Elohim, traduzido por Deus, é Deus no plural. E aí vem aqui agora El, só El. El também significa Deus. É usado em certas combinações. E aí vem Deus, né? El Elyon, Deus Altíssimo, né? O Deus que é exaltado sobre todo Deus e deuses. Lá em cima ele está dizendo, eu sou a cura, a vitória, a paz, eu sou o pastor, eu sou a provisão. Aqui ele está dizendo que El está no sentido de que só Ele é. Olha que interessante, né? Nós vemos aqui verdadeiramente a natureza de Deus expressada nos seus nomes. Aqui ele está dizendo que Ele é, como Jeová. E como El, ele está dizendo que só Ele é. Aí já é a palavra usada para quando coloca Ele acima de todos os outros deuses. Acima de todos os outros deuses é El, né? Só Ele é, o Deus Altíssimo. El Elyon, o Deus Altíssimo. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Olam, o Deus Eterno. O que isso quer dizer? Olha aqui, olha. Elyon, Altíssimo, sobre todos os deuses. Shaddai, Todo-Poderoso, ninguém tem mais poder que Ele. El Olam, Deus Eterno, só Ele é o Deus Eterno, só Ele é. Tudo envolve o verbo ser, a natureza de Deus está expressa aqui nos seus nomes. Ele expressa o que Ele faz e o que Ele é através dos seus nomes, ok? E eu anotei aqui uma coisa que não tinha aqui, interessante, que eu aprendi esses tempos, sobre a palavrinha Emanuel. Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco, mas a origem dessa palavra, ela é a junção de três verbos. Aliás, de três palavras, não verbos, três palavras. Dentro, homem e Deus. Emanuel é a junção de três palavras. Dentro, homem e Deus. Então, quando
quando o Espírito Santo inspirou o profeta a dizer que nos nascerá um menino, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Nós usamos o termo conosco, mas o original é o quê? Emanuel, Deus dentro do homem. Aqui, ó, as três palavrinhas, ó, dentro, homem e Deus. Deus dentro do homem. Lá quando profetizaram sobre o nascimento de Jesus, que ele se chamaria Emanuel, Deus já estava dizendo: eu habitarei dentro do homem. Emanuel, Deus dentro do homem, Deus conosco, juntinho, intimamente. Esse é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Esse nome no Antigo Testamento aplica-se ao Cristo glorificado. Opa, não li aqui o último. Adonai. Adonai significa literalmente Senhor, mestre, e transmite a ideia de governo e domínio. Adonai significa Senhor. Este nome no Novo Testamento aplica-se ao Cristo glorificado. Veja bem, olha como que Deus se expressa. Adonai é uma palavra lá do Velho Testamento. Adonai é uma palavra do Velho Testamento, né? Mas ela quer dizer Senhor, mestre. E aí nós vemos que essa palavra ela é aplicada a quem no Novo Testamento? Ao Cristo glorificado. A igreja, ela, por quê? Adonai conota Senhor no sentido de mestre e governador. Mestre e governa, aquele que governa, aquele que é soberano. Como que a igreja primitiva se cumprimentava lá nos primórdios da igreja, na igreja primitiva? Como que era o cumprimento deles? Nós sabemos pela tradição, pelos estudos, que eles se cumprimentavam originalmente, lá no passado, quando eles se encontravam na multidão, se encontravam na rua, encontravam um outro irmão, eles falavam Shalom Adonai. Shalom Adonai Maranata. Shalom Adonai Maranata. Que a paz do Senhor, que é soberano, que a paz do Mestre, que é Senhor e soberano, esteja com você. Maranata. E ele em breve voltará. Olha como que eles se cumprimentavam. Shalom Adonai Maranata. Que a paz do Mestre, do Senhor soberano, e esteja com você e que ele volte logo. Oh, glória! Aleluia, né? E outro nome de Deus que é assim... Meu Deus, este nome aqui não tem... Um Deus que se permite ser chamado por este nome aqui, por esse termo aqui, é só o nosso Deus mesmo para fazer isso. Que é aqui em quinto lugar, aqui o quinto nome de Deus, que é Pai. Quem pode chamar o seu Deus de Pai? Qual Deus aí para fora que se deixa ser chamado Pai? Viu? Ele é Pai, né? Emprega-se tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O significado mais amplo deste nome descreve Deus como a fonte de todas as coisas e o Criador do homem. Oh, glória! Aleluia! E nós vemos que existem algumas crenças errôneas também em relação à existência de Deus, né? Nós acabamos de ver aqui então a natureza de Deus, é um conceito bíblico sobre os nomes de Deus, né? E agora eu quero falar com vocês sobre as crenças errôneas. Existem outras ideias extrabíblicas acerca de Deus. Isso é importantíssimo nós sabermos, né? Veja bem. Por que gastar tempo com essas ideias? Por que nós gastamos tempo sobre as crenças erradas sobre a existência de Deus? Por que gastar tempo com essas coisas? Por procurar conhecer o que Ele não é, conseguimos chegar a uma melhor compreensão do que Ele realmente é. Então, às vezes, nós gastamos um tempo estudando as religiões falsas, que é as seitas e heresias que existem no mundo, o ensinamento de seitas e heresias, gastando tempo aprendendo sobre o que Deus não é, para chegarmos a uma conclusão real daquilo que Ele realmente é, para termos a prova do que realmente Ele é, né? Porque se Ele não é aquilo, Ele é o que a Bíblia fala. Primeira coisa, veja bem, o agnosticismo, muito famoso em toda a história da igreja. Os apóstolos lutaram muito contra os ensinamentos do agnosticismo. Os apóstolos, as cartas que nós temos, as cartas dos apóstolos que nós temos hoje, as cartas que nós temos hoje no nosso Novo Testamento inteirinho, quase que todas elas
foram escritas para combater os ensinamentos do agnosticismo. Todas elas. Você pode ler lá que você vai ver. Em todo o tempo, Paulo, Pedro, Tiago, João, né, e outros, rebatendo os ensinamentos do agnosticismo. Essa expressão originada de duas palavras gregas, cujo significado é não saber, nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Não podemos compreender Deus, isto é, conhecê-lo inteira e perfeitamente, mas podemos aprender, isto é, ter uma concepção de sua pessoa. Agora conhecemos apenas em parte, a Bíblia fala, mas nós o conhecemos. Paulo fala, nós o conhecemos apenas em parte, mas nós o conhecemos. Nós ainda vamos conhecê-lo por inteiro lá na frente, mas nós o conhecemos, ele se deixa, né, conhecer. Então, o agnosticismo, ele gira em torno dessa questão de nós não conhecermos Deus. Não podemos conhecer Deus. Ele refuta nós conhecermos Deus, né? E com isso acaba refutando Cristo como Deus. Por outro lado, nós temos também o politeísmo, que é o culto a muitos deuses. Ele se fundamenta na ideia de que o universo é governado não por uma força só, mas por muitas, de maneira que há um Deus da água, um Deus do fogo, um Deus das montanhas, um Deus da guerra, um Deus disso, daquilo outro, e aí vai indo e vai perdendo o controle. Quantas nações nós vemos que servem a quantos deuses, né? A Índia mesmo é um país mais conhecido por... Eu acredito que a Índia é o país que mais tem deuses, né? Mas em outras nações também tem nações que servem a vários e vários deuses. Então isso chama-se politeísmo. Para essa religião, nós temos que entender aqui o nome de Deus, El. O Deus El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus Soberano, né? O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? E o único Deus. Ele é o único, ele é o eterno, além dele não há outro Deus, ok? E fora o politeísmo, nós falamos aqui do agnosticismo, politeísmo, e tem também o panteísmo, veja bem, proveniente de duas palavras gregas, cujo significado é, tudo é Deus, é o sistema de pensamento que identifica Deus com o universo. Árvores e pedras, pássaros e animais, terra e água, répteis e homens, tudo é Deus, tudo é Deus. Veja bem, à primeira vista, essa adoração da natureza pode parecer bonita, pode até parecer real, mas leva a uma conclusão absurda, pois se a árvore, a flor e a estrela são Deus, logo também o devem ser o verme, o micróbio, o tigre, o leão, a onça, né? O morcego e também o mais vil pecador. Uma conclusão absolutamente impensável. O panteísmo confunde Deus com a natureza, mas a verdade é que o poema não é o poeta, a arte não é o artista, a música não é o músico e a criação não é Deus. Deus está ligado a tudo. Deus está em tudo. Mas é errado eu falar que Deus está nesse celular. Deus está nesse celular, então eu vou começar a adorar esse celular. Ei, espera lá. Deus está no celular, mas Ele não é o celular. Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Uma vez um ateu refutou um pastor, né, dizendo assim, o teu Deus está em todo lugar? Sim, está. Então ele está lá no inferno também? Sim, a ira de Deus está lá no inferno. Vocês estão entendendo? A manifestação de Deus está, mas a pessoa de Deus é única. Ok? O mal... peraí. E aí nós temos depois o deísmo aqui, né? Em último lugar aqui nós temos o deísmo. O deísmo admite que haja um Deus pessoal, que criou o mundo, mas insiste que depois da criação, Deus o abandonou para que fosse governado pelas leis naturais.
Em outras palavras, ele deu corda ao mundo como quem dá corda a um relógio e depois o abandonou sem dedicar mais nenhum cuidado a ele. Tal sistema é refutado pelas evidências da inspiração da Bíblia e pelas evidências das obras de Deus na história. Ele enviou seu Filho até nós. Como que ele criou o mundo e o homem e abandonou o mundo? O deísmo ensina isso, que Deus veio aqui, que Deus fez tudo, eles acreditam na criação, acreditam na criação do homem, acreditam em Deus, só que eles acreditam que Deus foi embora. Por tudo que está acontecendo no mundo hoje, pela forma como nós estamos vivendo hoje, você vê que o pecado está tomando conta, há guerras, fome, peste, nós estamos passando aí por um momento de pandemia, né? Por tudo que o homem está vivendo, por tantas mortes, por tantas guerras, por tanta maldade, a maldade tomou conta, eles acreditam que Deus abandonou o homem, que o homem está vivendo por conta própria. Isso não é verdade. O que o homem vive é consequência do seu próprio pecado, é consequência do seu próprio erro. Mas Deus enviou o seu Filho, chamando o homem ao arrependimento, chamando o homem de volta para si, reconciliando o homem consigo mesmo mais uma vez, concedendo perdão ao homem. Na história nós vemos o agir de Deus, na natureza humana nós vemos o agir de Deus, a presença de Deus, a existência de Deus, né? Então esse ensinamento do deísmo, ele também está totalmente fora e refutado. Ok? Gente, nós vamos encerrar por aqui hoje. Nós vimos sobre a existência de Deus e a natureza de Deus. Nós vimos sobre os nomes de Deus, né? Que refletem o que Deus é e o que Deus faz por nós. Agora, a semana que vem você não pode perder. Nós vamos falar sobre os atributos de Deus, gente. É interessantíssimo os atributos de Deus, a espiritualidade de Deus, a infinidade de Deus, né? A unidade de Deus. Nós vamos falar sobre onisciência, onipresença, né? Onipotência, e nós vamos falar sobre a Trindade, a teologia da Trindade. Então a próxima aula vai estar interessantíssima, ok? Obrigado por você estar aqui conosco, fique com Deus, Deus abençoe, até a semana que vem, se Deus quiser.